Então aqui nós vamos na parte prática, nós vamos resolver um exemplo que nós inclusive temos no nosso material de apoio, mas aqui eu vou resolver em vídeo aula, que de repente isso vai ficar mais claro, já visto que o material de apoio está estático. Considerando aqui que nós temos a empresa Ordones Indústria Limitada, em que ela fabrica o produto S2, né, coraçãozinho, e ele apresenta alguns elementos referentes a essa produção do produto S2. Então ele diz que para fazer a produção desse produto ele precisa de duas matérias-primas, a matéria-prima 1 e 2. A matéria-prima 1, R$ 2,50 o valor de custo, matéria-prima 2, R$ 1,80 para cada unidade. A embalagem, está abreviado ali, 20 centavos para cada unidade. Mão de obra direta, que nesse caso que ele colocou como variável, então para cada produção daquele produto, eu vou ter pessoas em que eu vou ter esse gasto de R$ 4,00. Custos indiretos de fabricação, de maneira variável, eu vou ter como R$ 2,00 para cada unidade de produção daquele produto. E também despesas variáveis na ordem de R$ 3,00. E significa aqui basicamente que ele passou todas as informações variáveis, Então as matérias-primas, toda vez que eu vou produzir, vou precisar daquelas duas matérias-primas, além de embalagem, além de mão de obra de pessoas e outros custos indiretos do processo produtivo. E ele mencionou também algumas despesas variáveis, tem variação em virtude da venda. Aqui, por exemplo, seriam taxas de vendas, comissões, fretes de entrega, Aqui ele apenas mencionou o valor. Além disso, também ele mencionou despesas fixas e os custos fixos, ou seja, despesa fixa, independentemente da venda, elas vão acontecer. E os custos fixos, independentemente da produção, produzindo muito ou pouco, eles também vão acontecer. As despesas fixas estão na ordem de R$ 18.000 e os custos fixos na ordem de R$ 42.000. Então, o que eu já consigo concluir nessa situação, fazer o somatório dos dois, que essa empresa, sem ela produzir, sem ela vender, ela já tem R$ 60.000 de gastos, que a gente chama custo de despesa de gasto, que é a terminologia coringa, Então, 60 mil. Então, no mínimo, ela tem que faturar um valor acima disso para cobrir esse gasto, Que é o que a gente vai ver mais à frente, já dando um spoiler, conhecido como ponto de equilíbrio. Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente nos próximos módulos. E aqui também nós temos a quantidade de produtos que foram produzidos daquele produto S2, 7.000 unidades. Apesar disso, a gente sabe que nem sempre o que é produzido é vendido. Nessa situação, ele menciona que vendeu 80% daquela quantidade produzida, então eu sei que 20% tem que estar no meu estoque. E o preço de venda é de R$ 34,00. Então aqui nesse exemplo nós vamos encontrar qual é o custo unitário, considerando a metodologia de custeio por absorção, e fazer também um demonstrativo de resultado de exercício, usando a mesma metodologia, usando o DRE fiscal nesse sentido. Para isso, o nosso ponto aqui é identificar quais são os custos variáveis, quais são os custos fixos, porque o custo unitário ele vai absorver todo esse tipo de custo. Então aqui nós vamos pegar os elementos de matéria-prima, Então matéria-prima 1 é um custo variável, toda vez que eu produzir, eu vou ter aquele elemento, R$ 2,50. Matéria-prima 2, R$ 1,80, também é um custo variável. Embalagem, então embalagem, 20 centavos. Mão de obra direta, também nessa formato que ele está como variável, R$ 4,00. Custo indireto de fabricação variável, R$ 2,00. Então aqui eu tenho, a primeiro momento, todos os custos variáveis. Eu produzindo uma única unidade daquele produto, eu vou ter aquelas matéria-prima 1, matéria-prima 2, embalagem, mão de obra direta e custo direto de fabricação. Além desses custos variáveis aqui, nós temos que embutir também os custos fixos. Ou seja, nessa situação aqui, vamos embutir aqui os custos fixos. Como que vai ficar esse custo fixo? Olha só, nessa situação o custo fixo é R$ 42.000. Então nós temos que pensar em uma forma de rateio, de alocar esse montante de R$ 42.000 para cada unidade de produto. Como nós temos apenas uma linha de produto, apenas o produto S2, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse custo fixo total do período e nós vamos ratear ou dividir pela quantidade produzida. Dessa maneira, nós vamos conseguir encontrar o custo fixo unitário. Aqui sim vai ser possível encontrar o valor dele para cada unidade. E da forma que nós mencionamos as vantagens e desvantagens, quanto mais eu produzir, menor vai ser o custo fixo. Beleza? Deixa eu só colocar aqui com a letra menor para ele ficar encaixado ali. Então, R$ 6,00. Beleza. Aqui sim eu tenho a proporção do custo fixo. Então, o total do custo unitário, nessa situação, vai ser de... Vou fazer uma soma aqui.
R$16,50. O que significa isso? Para produzir aquele produto S2, eu vou ter um custo de R$16,50, considerando os variáveis e considerando os custos fixos, né? Considerando esse critério de rateio que nós utilizamos. Dessa forma, isso permite eu encontrar um negócio que chama-se CPV, que é o custo do produto vendido. O que seria esse CPV? O próprio nome já diz bastante coisa, custo do produto vendido. Bom, se ele é o custo do produto vendido, eu vou pegar o custo unitário, que é R$16,50, e vou multiplicar pela quantidade de itens que eu estou vendendo. Bom, se eu produzir 7 mil e eu estou vendendo 80% disso, então aqui vai ser 80% de 7 mil. Que aqui eu posso, inclusive, fazer essa continha, né, com o Excel. Posso fazer essa multiplicação para nós, para identificar qual foi essa quantidade vendida, né, que eu já sei que é 80%. Então, eu posso calcular essa memória de cálculo aqui. Então, vou multiplicar aqui por 7 mil, depois vou multiplicar por 80%, que ele já vai fazer essa continha para nós. Então, aqui ele já vai dar o nosso custo do produto vendido. Caso eu queira também, né, se você se sentir confortável, eu posso identificar essa quantidade vendida. Olha só. Então, aqui eu posso pegar os 7 mil vezes 80%, vai dar 5.600. E aqui eu posso trocar por essa informação, caso eu queira também. Mas observe que o resultado é o mesmo, tá? Tá ok? Só formas diferentes de fazer. Fique à vontade de escolher a melhor forma para vocês. Considerando isso, nós vamos elaborar o demonstrativo de resultado de exercício fiscal para encontrar qual foi o faturamento, o lucro bruto, o lucro da operação, se essa empresa efetivamente obteve um resultado, né, pertinente, né, e positivo nesse período. Então, a primeira linha que nós vamos jogar aqui é a receita, né, a receita bruta ou as vendas que aconteceram naquele período. Então, a receita nesse caso aqui, nós identificamos que vai ser o preço de venda vezes a quantidade vendida. Como nós já fizemos ali essa quantidade vendida, então vai até apoiar, vai dar um subsídio para nós fazermos os outros cálculos. Então aqui eu vou pegar os R$34,00, que é o preço de venda, e vou multiplicar por 5.600, que é a quantidade vendida. E aí eu vou encontrar uma receita, um faturamento de 190.400. Legal. A próxima linha do DRE seria as deduções, que está ligado aos impostos, cancelamentos e também devoluções. Como nesse exercício modelo, exemplo do primeiro momento, nós não mencionamos, né, de maneira direta quais são os impostos, cancelamentos e deduções, então automaticamente a gente entende que é para efeito de exemplo que nós não temos essas deduções. Então, se eu quiser, eu já posso economizar aqui a linha na resolução do exercício, não lançar as deduções, haja vista que ele não mencionou nesse exemplo, tá? Apenas didático, e ir para a próxima linha direta, né, que seguindo a minha estrutura do DRE são os custos, né? Então aqui eu já vou lançar os custos do produto vendido. Como que eu acho o custo do produto vendido? Aqui eu já tenho essa informação, que é o custo unitário multiplicado pela quantidade de vendas, né? Lembrando que o que não foi vendido está no estoque, tá? Então aqui eu vou colocar até como sinal de negativo, tá? Só para mostrar ali que é uma dedução. Então 92.400. Então já tem essa informação, já foi calculado. Aqui está embutido o custo fixo e custo variável. E eu sei que na minha estrutura do DRE, que essa receita menos o custo do produto vendido, né, vai ser automaticamente o meu lucro bruto, né? Então, o meu lucro bruto vai ser a diferença, né? Nesse caso aqui, como eu coloquei o sinal de negativo, vou somar, tá? Para ele fazer a conta correta. Vai ser os 190.400 menos 92.400. Então, eu tenho um lucro bruto de R$98.000, de maneira exata. Depois disso, eu vou lançar as minhas despesas da operação, né? Despesas operacionais, que eu vou apenas abreviar. Quais são essas despesas operacionais aqui que nós temos? Nós temos as despesas fixas e a despesa variável. Então aqui a gente vai ter despesa fixa e nós vamos ter a despesa variável. Quem são as despesas fixas? Aqui é o próprio dado do exercício que dá para nós. Despesa fixa, R$42.000. Perdão, R$18.000. Quem são as despesas variáveis? Despesas variáveis nessa situação aqui, ele menciona para nós que é R$3. Então, para cada unidade que ele vender, R$3. Eu vou colocar um sinal negativo só para ele já converter. Então, menos R$3 vezes a quantidade vendida, que é 5.600. Então, aqui eu tenho o total das despesas variáveis. Lucro bruto menos despesas da operação. Aqui eu já sei que é o meu lucro operacional, né?
Então vamos fazer aqui qual vai ser o lucro da operação. Inclusive, se eu quiser totalizar o somatório das despesas operacionais, eu posso também, tá? Fica até mais fácil eu fazer a continha depois, né? Aqui o total das despesas operacionais, do lucro operacional, perdão. E esse lucro operacional, considerando que esse exercício ele não mencionou qual é a despesa financeira, qual é a alíquota de imposto de renda, então também, além de ser o lucro operacional, ele já é o resultado do período, já é o lucro líquido, tá? Então aqui eu já vou chamar de resultado. Então aqui já é o próprio resultado. Claro que nós estamos fazendo aqui um exemplo, tá? Bem hipotético, com uma situação mais restrita de elementos. Nós vamos fazer ao longo do curso e exercício, que vocês têm um caderno de exercício só para isso, uma estrutura mais completa de DRE, inclusive que a gente vai fazer uma comparação, né, entre o custeio por absorção e o custeio variável, tá? Esse exercício é o exercício número 7, que nós vamos falar lá no terceiro módulo. Aí sim nós vamos seguir uma estrutura completa, comparando o custeio por absorção e o variável, ok? Então a gente vai, de forma gradativa, chegando a esse nível. Inclusive, caso eu queira fazer também uma análise vertical, né, ou seja, uma participação, né, de cada conta perante a receita, eu consigo identificar aqui os percentuais que cada conta corresponde dentro do todo. Então eu vejo que o custo corresponde a 48% da receita, eu vejo que as despesas correspondem a 38% da receita, e eu vejo que o resultado, né, corresponde a uma margem de 33% da receita. E aqui eu consigo enxergar que a conta que está absorvendo mais são os custos, considerando principalmente aqui nesse caso, que aqui está embutido os custos fixos e os variáveis. Nesse exemplo que nós fizemos aqui rápido de análise vertical, em que basicamente nós fizemos essa divisão de cada conta desejada, conta que cada conta, né, que representa perante o todo, nós conseguimos já ter até uma certa análise gerencial. Claro, e reforçando mais uma vez que isso aqui é apenas um exemplo hipotético para facilitar de forma didática a aplicação prática do custeio por absorção. O grande objetivo é vocês entenderem que ele trabalha como uma esponja, né? Ele absorve custos fixos e custos variáveis. Esse é o principal objetivo. Então eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos mencionar e falar sobre o custeio conjunto.